o nosso irmão Diácono Evandro vem aqui trazer a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais um dia que a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus é uma honra. A gente sempre, aquilo que a gente sempre fala, né? A gente passa um final de semana preocupadíssimo para poder trazer algo de Deus para a igreja do Senhor, que os irmãos possam ser abençoados. Então, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer uma palavra hoje para nós, que nós possamos entender esse mover do Senhor e que nós vamos aprender com o homem da Bíblia que as pessoas só vê o lado ruim dele. Então, eu queria trazer para hoje, nós podemos aprender o lado bom de um guerreiro que foi abatido. Queria, em nome de Jesus, que os irmãos pudessem me acompanhar aqui em 1 Samuel 17. Versículo 51. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 51, só para a gente dar um início aqui. Diz assim: pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, papai, por mais um momento neste culto, momento da palavra, pai, momento que o Senhor colocou no meu coração algo para trazer aos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo me ajude, que o Teu Espírito Santo não deixe eu esquecer nada, que seja ministrado uma boa palavra para a igreja e para aqueles que estejam assistindo, pessoas que talvez precisem entender algumas coisas que o Senhor hoje pode vir a trazer à tona neste lugar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Permita que o Teu Espírito Santo derrame sabedoria sobre as nossas vidas e que nós possamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos, meu Pai, para a honra, glória, louvor do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. O texto base para a gente poder meditar é sobre esse gigante Golias. Um gigante que nós endemonizamos muito ele. Se nós pararmos para ver as qualidades que esse homem tem muito crente que não tem as qualidades de Golias. Eu gostaria de trazer algumas coisas aqui e falar sobre isso. E eu espero que o Senhor me dê graça que eu possa ministrar e que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Uma das primeiras qualidades desse gigante, que a própria palavra fala, é que ele é guerreiro. E esse homem era guerreiro, não era só no dia da guerra, não. Ele se preparava para a batalha desde quando ele era menino. Então ele sempre esteve disposto a guerrear, ele sempre se preparou a guerrear, ele era um homem próprio para a guerra. Se nós olharmos aquelas cartinhas lá do Apocalipse, aquelas 7 cartas, nós veremos lá que ao que vencer, ao quem vencer, ao que vencer, é na guerra que nós precisamos vencer essa luta. Nós precisamos entender que se nós não formos guerreiros, nós também não vamos conseguir chegar lá, queridos. Qualquer guerra que a gente passa, a gente desanima. Qualquer guerra que a gente enfrenta, a gente não enfrenta. A gente
fica com aquela coisa, pô, mas e agora, o que vai ser de mim? Olha para o tamanho do Deus que tu serve. Seja guerreiro nessa noite em nome de Jesus. O problema está ali mesmo, justamente para te impulsionar, para poder te fazer chegar até Deus e entender que esse Deus pode sim fazer algo pela sua vida, mas não deixe de ser guerreiro. Seja sempre constante no Senhor. Façam um propósito com Deus, façam algo com Deus, mas seja guerreiro nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quantos crentes desistem no meio da luta? Quantos crentes começam uma campanha e não terminam? Cadê a guerra? Você precisa enfrentar. Enfrente essa guerra, queridos. Enfrente essa guerra. O gigante Golias, ele era guerreiro e ele ia para cima mesmo. Olha a qualidade que esse homem tinha. Preste atenção nas qualidades que ele tinha. Outra qualidade que ele tinha, ele era patriota. Você sabia que a sua terra não é o Brasil? A sua terra é Nova Jerusalém, querido. Aonde que está o seu pensamento? Onde que está o seu patriotismo? Você quer mesmo viver dessas ruas esburacadas que você cai com o carro, arrebenta o pneu, estoura a suspensão? Ou você quer ir para aquela rua de ouro que está lá no céu esperando para a gente poder passear naquela coisa linda? Seja patriota. Lembre para onde você vai. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Esse homem era patriota. Ele dizia: eu sou filisteu. Eu sou filisteu. Lá no meio dos meus há essa união. Eles confiam em mim, eles olham para mim, eles têm esse lado bom de confiar nele. Ele era um gigante guerreiro e aquele povo confiava nele. Um povo patriota. Ele defendia a nação dele. Dentro daquele entendimento dele, dentro de toda aquela grosseria dele, ele defendia a pátria dele. E o crente defende a sua pátria? O crente medita na sua pátria? Você quer mesmo ser participante da pátria do Brasil e viver todos esses escândalos, todas essas coisas que acontecem por aí? Ou você quer mesmo ir lá para aquele lugar que não terá choro, não terá morte, não terá mais dor? Acabou, querido. Chegando lá, acabou. Vale a pena enfrentar agora esse problema, porque lá na frente vai valer a pena. Seja patriota, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja mulher do céu, que é o principal. Deixe que a glória do Senhor te invada, te preencha. Seja usado por Deus. Mostre de onde você veio. Você veio lá de um trono que você não imagina. A gente não sabe aonde que a gente é, como que era esse mistério, onde que a gente estava antes do Senhor nos formar. Mas a gente sabe que foi de lá que a gente veio, foi das mãos dele, foi do sopro dele, e é ele que fez cada um de nós, queridos, para um dia a gente chegar lá. Seja patriota nessa noite, como esse gigante foi. Outra coisa que esse homem era, uma palavra curta, tá, queridos? Uma palavra que é só para você meditar mesmo, e você ver que esse homem, ele tinha mais qualidades do que defeitos. Ele era organizado. Será que ele não era organizado? Olha como que esse homem se preparava. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como órgão de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Ele era organizado, ele se preparava para a batalha. Ele se preparava, ele ia na certeza que se ele colocasse aquelas armas nas mãos dele, ele estaria preparado para poder enfrentar a batalha. Como que o crente tem se preparado para enfrentar as batalhas? Você percebe que as batalhas carnais, ela é muito parecida com as armas espirituais? Olha só, ele usava capacete de bronze, couraça de escamas, greva de bronze, escudo de bronze e uma lança. E lá
no livro de Efésios 6,13, fala das armaduras de Deus. E olha só: o cinto da verdade, couraça da justiça, o sapato da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Olha como as armas carnais, se não for bem organizada na vida do crente, ela pode ser parecida com as armas espirituais, com as armaduras espirituais. E se você guerrear com armas carnais, como é que você quer ter vitória? Como é que você vai ter essa sabedoria de usar essas coisas aqui? Cinto da verdade, couraça da justiça. Isso só é revelado para quem está do lado de Cristo. Quem não está do lado de Cristo não vai ter como enfrentar a guerra com as armas que o Senhor tem para nós. Vai enfrentar com armas carnais. E lá na frente é o que a gente já sabe que está esperando por Golias. Porque ele está usando armas carnais. Dentro daquilo que ele foi chamado, dentro dessa guerra que ele foi colocado, dentro desse exército que ele foi criado, era desse jeito que ele aprendeu, e do jeito que ele aprendeu, ele foi fiel àquilo. O crente é fiel ao que ele tem aprendido nos mandamentos do Senhor. Como que vai se preparar se a gente não é fiel, se a gente não obedece, se a gente não guarda os mandamentos, se a gente não procura fazer o mínimo para poder agradar a Deus? Precisa, queridos, precisa ter uma preparação, uma organização na vida do crente. Olha só uma coisa legal que Lucas fala no capítulo 14, 28. Lucas 14, 28 nos traz um alerta sobre organização. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. A orientação da palavra é você fazer uma base do que você vai gastar. Você pode gastar? Gaste. Se você não pode, não gaste. O crente organizado, ele ganha 3, não vai gastar 5 por mês. Como é que ele quer que no final ele vença se ele está gastando mais do que ele ganha? Se ele não se organiza. Ele sabe que o organismo dele já não está muito bom. Ele, em vez de comer só o suficiente, ele come o olho da cara. E a pressão vai lá em cima. E o buchinho vai lá em cima. Como é que fica? Se a gente não se organizar em todas as áreas da nossa vida, como é que nós vamos ter vitória, querido? Organização. Esse gigante era organizado. O bicho era marrudo, ele se organizava. Ele falou: eu vou pegar as armaduras e vou lá, eu vou enfrentar esse exército. E ele foi. Outra coisa que esse homem era, e tem muito crente que não é: perseverante. Romanos 12, 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Será que esse homem, ele era perseverante? De manhã e à tarde, por 40 dias, ele ia lá enfrentar o povo de Saul, dizendo: não tem homem aí para me enfrentar? Sabe quanto que dá isso? 80 vezes em 40 dias esse homem estava afrontando o povo de Saul. Que perseverança é essa, querido? Ele tinha tanta certeza que ia vencer essa batalha que ele estava lá todo dia ele estava lá. E o crente tem mania de desistir, não persevera. Você quer ver uma coisa? Dia 18 de janeiro, o bispo Adilson, ele veio aqui, e no meio da palavra dele, ele falou algo, até deu um testemunho de uma irmã. Ele falou assim: escreva os seus pedidos em um papel. A partir de hoje, profetize todos os dias sobre este papel. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Alguém fez isso? Estão fazendo? Até hoje perseverante? Está firme? Ou você nem lembra que foi falado isso na palavra? Queridos, a gente se dedica, a gente se consagra para trazer uma palavra para vocês estarem atentos a esses detalhes.
Dia 18 de janeiro eu comecei o meu propósito. Dia 18 de fevereiro, nada. Dia 17 de março, algo que eu tinha pedido para o Senhor se concretizou na minha vida. 2 meses de oração. Faltei 1 ou 2 dias, se não me engano, mas no outro dia eu fui atrás de novo, na oração, perseverando. Eu não queria mais trabalhar na rua. E no dia 17 de março, a empresa me dispensou. 21 anos de empresa, 20 anos na rua, 20 anos no trânsito, 20 anos na estrada. Eu já estava cansado, queridos. Eu perdi um emprego, mas isso é ruim? Não, porque Deus já tinha me falado que Ele ia tirar. Nós temos um vaso na igreja que Deus usa para avisar, Deus usa para alertar. Ele me falou por 2 vezes: olha, o tempo lá está. Não sei não se Deus não vai tirar você de lá. A gente espera que abra a porta dentro de porta, mas Deus sabe como trabalhar. Dia 17 de março, perdi o meu emprego. É um misto de pensamentos que a gente diz assim: eu pedi para Deus, Deus me tirou. Mas sabe aquela sensação de que o inimigo venceu? As cobras venceram? Fizeram a cama de gato para mim e eu deitei? Aquela mistura de vitória porque eu saí da rua, mas de derrota porque conseguiram me tirar. E aquela mesa que a gente esperava perante os nossos inimigos, aquela exaltação de Deus, para que o mundo veja que há uma diferença dos que buscam e dos que não buscam. Mas é do jeito dele, não é do nosso jeito. Ele sabe o que aconteceu, toda a conversa que eu não estava por perto. Não interessa o motivo, interessa que Ele avisou e cumpriu. É isso que a gente precisa entender. Não importa como o Senhor vai fazer, Ele vai fazer. Mas persevere, persevere. Agora eu vou continuar perseverando, porque tem outras coisas que eu pedi. Agora ficar um tempinho descansado, né? Vou tirar umas férias que eu mereço também. E depois que vier todo esse acerto, que tiver já descansadinho, eu começo, já vou pedindo desde agora, né? Para que Deus possa abrir uma boa porta para mim e que eu não precise ficar nessa correria. Não quero mais na rua, mas o Senhor está trabalhando. Ele começou a responder a minha oração na perseverança de 2 meses profetizando em cima dos pedidos. Então, queridos, vale a pena perseverar. Esse homem, queridos, ele foi lá e todo dia ele estava lá perturbando esse povo. Todo dia, de manhã e à tarde, por 40 dias, são 80 vezes. E a gente vê o como que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte dessas pessoas. Porque se você vê, precisou de 80 vezes para esse homem ir lá afrontar aquele povo, para Davi aparecer e Deus usar Davi para acabar com esse negócio. 80 vezes. Deus tem misericórdia. Deus há de ter misericórdia de quem nós temos orado, temos pedido, temos clamado para o Senhor trazer os caminhos do Senhor. Que até aqueles que fizeram mal para a gente, que amanhã Deus possa transformar e ser abençoadores na nossa vida. Porque Deus faz isso também. Um grande inimigo lá atrás pode se tornar um grande amigo aqui. Quem era Paulo antes de cair do cavalo e quem foi Paulo depois? O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer grandes coisas, querido. Imagina lá ele afrontando, dizendo: se nós vencer vocês, vocês vão nos servir. Mas se vocês nos vencer, nós serviremos vocês. Imagina. Será que era fácil para quem estava lá? Ele era perseverante, queridos. Ele era perseverante. E uma outra qualidade que esse homem tinha, que a igreja precisa se atentar. Ele conhecia o inimigo dele. Ele chegava e falava: eu sou filisteu, eu sou incircuncisos, e vocês são filhos, e vocês são servos de Saul. Por que ele não falou servos de Deus? Se você voltar um pouquinho no texto, se você ver o contexto dessa história, você vai ver que no capítulo 8, do 1 ao 22, o povo de Israel, eles queriam um governo humano e não um governo divino.
E quando aquele exército tomou essa atitude, esse homem ele deveria estar sabendo de alguma forma, porque olha bem como é que ele fala: vocês são servos de Saul. Se Saul fosse um rei cheio de Deus, você acha que ele ia aguentar por 40 dias essas afrontas? Como é que estava o coração de Saul? As besteiras que ele fez lá atrás, que o Senhor falou para ele que ele já não ia mais ser rei, você já ia tirar dele tudo que ele tinha, porque foi oferecer sacrifício que não deveria, tinha que matar o rei Agag e não matou, tinha que matar os bichos e não matou, fez tudo errado. E o Senhor tirou dele o que era para ser uma bênção na vida dele. Não perca a bênção de Deus na sua vida, querido. Quando Deus te der uma ordem, faça, fique atento ao que o Senhor te fala. É bênção você obedecer, é bênção você fazer. Você acha que é fácil para mim estar aqui num domingo, poder ministrando para os queridos? Só Jesus sabe o que está aqui dentro, como que eu estou. Mas é o Espírito Santo que ajuda e dá graça e use e abençoa vocês. Se permitam ser abençoados por Deus nessa noite. Se permitam. Conheça o seu inimigo. Caso você ainda tenha dúvida de quem é ele veio para te roubar, para te matar e para destruir você. E como que você se livra dele? Não sendo covarde como esse rei foi, porque a partir do momento que um líder perde a comunhão com Deus, tudo que está abaixo dele se torna covardia. Esse homem já não tinha mais um Deus de frente, acima dele, guiando ele. E o exército, você vê que é covarde. Eles tremiam de medo quando o gigante ia lá berrar. Como é que faz agora? Ele sabia que ali havia mais servos de homens do que servos de Deus. E dureza é você servir a homens e não servir a Deus. Porque homens falham, homens erram, homens são homens. Mas se você tiver direção do Senhor, direção do Espírito Santo de Deus, ainda que o homem erre, ele por acidente te conduza por um caminho errado, você, firmado em Deus, você vai ter a direção certa. E você não vai deixar essa covardia chegar na sua vida. Esse homem, queridos, ele também tinha o apoio da nação. Ele tinha o apoio do seu povo. Às vezes a gente não se apoia uns aos outros. Eu sou filisteu, eu sou campeão. Lá todo mundo torce por mim. Vai lá, campeão. Essa guerra é sua, você vai vencer. Sempre vencer, não vai ser agora que você vai perder. Como é que fica, queridos? Como é que a gente se fortalece na casa do Senhor? Esse homem tinha todo o apoio do seu povo, tinha apoio da sua nação. E às vezes falta um pouquinho mais de apoio da parte da igreja. Em relação a tudo, queridos. Em relação a tudo. Pode ser um apoio da esposa ao marido, pode ser um apoio do empregado ao seu patrão, apoio dos obreiros ao pastor, apoio no geral. Precisamos sim ter essa qualidade que esse homem tinha. Ele era apoiado pelo seu povo, ele era enviado com aquele grito de guerra: você vai vencer, você vai vencer. E às vezes nós somos parados com algumas palavras pesadas que vêm sobre nós, pessoas que não acreditam no nosso chamado, no nosso ministério. Esteja firmado no Senhor, para que você tenha a orientação dos céus e você possa seguir nos caminhos que o Senhor tem para a sua vida. Ainda que você não tenha todo esse reconhecimento, todo esse apoio, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Como eu disse que essa palavra não é muito extensa, eu queria perguntar para os irmãos uma coisa: quem é que não gostaria de ter um amigo desse do seu lado? Guerreiro, um amigo patriota, um amigo organizado, um amigo perseverante, um amigo que conhece o inimigo, que não deixa você cair na mão de qualquer um, que te ajuda, te levanta, te dá força. Você não gostaria de ter um Golias desse na sua vida te ajudando? Qual era a única falha desse homem? Que ele estava do lado errado do exército. Ele só precisava estar do lado certo. Quantas pessoas têm um bom coração,
tem boas atitudes, tem boas obras, mas está do lado errado do exército. E lá na frente, queridos, o que espera para essas pessoas do lado errado é o que nós lemos aqui no começo do culto: o campeão é morto. Precisamos, querido, tomar essa decisão de ficar do lado certo. Olha o outro lado, Davizinho, rejeitado pela família, rejeitado pelo próprio rei. O rei falando para ele aqui: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Lembra que eu falei do apoio? Nós precisamos de um apoiar ao outro. Ele não tinha apoio do rei. Pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a mocidade. Ele não tinha apoio nem do rei. Mas sabe qual era a diferença de Davi? Ele tinha sido ungido rei lá atrás. Ele tinha vencido leão e urso para salvar a ovelhinha. No meio do caminho dele, no meio do trabalho dele, o trabalho corriqueiro dele. Presta atenção nisso, querido. No meio do seu trabalho, do dia a dia, presta atenção, você está sendo preparado para alguma coisa lá na frente. Davi, ele foi preparado lá no meio dos ursos, dos leões, para bater um gigante lá na frente. Ele falou: rei, tudo bem, ele é grande, eu sou pequeno, mas olha, eu já cancelei o CPF de um urso e de um leão lá atrás. Está batido. Gigante para mim não é problema não. Ele falou que depois, se o Deus que ajudou ele a matar o rei, o urso e o leão, é esse que vai ajudar a derrubar o filisteu. É o mesmo Senhor. Então, vocês já viram um gato nervoso? Você já viu um gato revoltado? Dá medo. É um gatinho, aquela coisinha pequenininha. Vai ver o tamanho de um leão, pelo amor de Deus. Vai ver o tamanho de um urso. Imagina um bicho desses feroz. Quem é que enfrenta isso? Se não for na mão de Deus, querido, não tem como. É Ele, sim. É Ele, querido. Você vê que do outro lado tinha tudo para dar errado. Deu certo porque ele estava do lado certo dos planos de Deus. Vale a pena permanecer do lado certo, que é o lado do Senhor. É preciso ter o nome escrito no livro da vida. É preciso fazer essa entrega ao Senhor. Tem gente que já se entregou, mas saiu. É hora de voltar. Não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo, querido. Olha as coisas que estão acontecendo aí fora. A gente postou no vídeo no grupo dos obreiros lá como que o inferno já está agindo. E só vai piorar. Se você não estiver do lado certo do exército de Deus, você vai querer guerrear com armas carnais e você não vai vencer, não vai ser abatido. Se você vier para o lado certo, o cinto da verdade, a couraça da justiça, sapatos do preparo do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito Santo de Deus, vai fazer parte da sua vida. Você consegue entender quem era Golias? Como que nós demonizamos tanto um homem que dentro daquela criação que ele tinha, ele foi fiel em tudo. E nós temos uma criação totalmente diferente dentro dos caminhos do Senhor, e nós não conseguimos fazer o que os filhos das trevas fazem. A palavra não fala isso, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Falhamos demais, queridos. Falhamos muito. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Com esse pensamento. Se você ainda não conhece esse caminho, não adianta ter bom coração, não adianta fazer boa obra, não adianta ser caridoso, se você não estiver do lado certo do exército de Cristo. Você precisa tomar uma decisão, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E esse é o chamado do Senhor. Tem alguém que gostaria de receber o Senhor como seu único Senhor e Salvador?
poder mudar a sua vida, poder mudar a sua história, poder enfrentar gigantes nunca imagináveis, e você não vencer pela sua força, mas vencer pela força do Todo-Poderoso e Rei Jesus. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, se reconciliar com o Senhor? Você sabe de tudo isso que foi falado, você sabe que essas ferramentas que você está usando em fora não está dando certo, mas por incrível que pareça, olha só, é muito parecido ao que você usa lá fora, do que você precisa usar aqui dentro. A adaptação vai ser fácil e o Espírito Santo vai te guiar. Esse é o chamado do Senhor, queridos.